Olá a todos. Hoje eu irei analisar a partida 5 entre Magnus Carlsen e Sergei Karjakin. Deixe seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Carlsen joga de brancas e inicia a partida com E4. Karjakin responde com E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4. Bom, nas três partidas anteriores eles jogaram a Ruy Lopes, que é com bispo B5, mas dessa vez Carlsen decidiu variar para abertura italiana. Kajakin respondeu com bispo C5, roque, cavalo F3, D3, roque, A4, com ideias de avançar o peão aqui em C3 e depois vim aqui para B4, pressionar aqui na ala da dama com os peões. D6, C3, foi jogado A6 para libertar aqui casas para o bispo, porque se caso jogue aqui um lance qualquer, como por exemplo bispo G4, as brancas poderiam seguir com B4, bispo B6, saindo do ataque do peão e depois A5, ganhando aí uma peça. Voltando, foi jogado A6, B4, bispo A7, torre E1, cavalo E7, aí manobrando um cavalo que vai vir aqui depois para G6, cavalo de B, D2, cavalo G6, D4, abrindo aí a posição, avançando aí os peões e oferecendo trocas, C6, controlando aqui essa casa aqui de D5, H3, evitando aqui bispo G4, ou também aqui um cavalo G4. E toma D4, C toma D4, foi jogado o cavalo toma E4, mas aqui poderia seguir D5, fazendo com que o bispo aqui das brancas saísse dessa diagonal, já que ele perderia aqui sua força. E após aí, por exemplo, E toma D5, C toma D5, bispo BD3, e aqui o bispo sairia aqui dessa importante diagonal, mirando aqui na ala do rei. Voltando então, cavalo toma E4, foi jogado bispo toma F7 cheque. Aqui, por exemplo, poderia seguir cavalo toma E4, que aí as negras avançariam o peão, dando um duplo aqui. E aí as brancas seguiriam com bispo D3, D toma E4, bispo toma D4, e a partir daqui também seguiria aí empatada. Voltando, bispo F7 cheque, torre toma F7, cavalo toma E4, D5, atacando o cavalo vai para C5, já que em C5 aqui não só tem esse bispo aqui. Então H6, evitando aí um bispo G5 ou também um cavalo G5, atacando a torre. Torre A3, e a torre aqui vai ter ideias aqui ou de dobrar ou também de vir aqui para F3, colocando pressão na ala do rei. Bispo F5, cavalo F5, atacando aqui a torre e o cavalo. Cavalo toma E5, D toma E5, dama A4, ameaçando o peão ali de B4. Torre F3, bispo toma C5, B toma C5, torre A8, botando pressão aqui no centro,
em E5. Torre F4 sendo apoiado pelo bispo de C1, atacando então a dama de H4. Dama vai para E7, dama D4, torre de F8, dobrando aqui a torre, colocando uma bastante pressão aqui nessa coluna de F. Torre F3, bispo E4, torre toma F7, dama toma F7, F3, tirando um pouco aqui da pressão da torre e da dama, e também atacando aqui o bispo de E4. Bispo vai para F5, rei H2, bispo E7, torre A2, dama G6, bispo E3, torre F7, torre F2, dama B1, torre B2, a dama então vai para F5, A5, essa torre aqui está bastante forte aqui, pressionando esse peão aqui, já que o único defensor é essa torre, então se caso essa torre sair, esse peão aqui está caindo. Rei F8, dama E8, torre B4, a torre então vai querendo aqui vir para F4, atacando a dama. G5, para evitar aí aqui que a torre vem para F4. Torre então vai para B2, rei D8, torre F2, rei C8, dama D4, dama G6, G4, H5, dama D2, atacando aqui esse peão aqui de G5. Então a torre vai para G7 para ajudar aqui na defesa junto com a dama. Rei G3, torre G8, rei G2, H toma G4 e H toma G4. Bom, aqui as negras poderiam ter aproveitado já essa coluna aqui, porém elas fizeram outro lance. D4, dama toma D4, bispo D5 foi jogado. Aqui, por exemplo, torre H8 seria um lance um pouco melhor, já que aproveita essa coluna aberta aqui, e essa coluna aqui vai ficar bastante forte para as negras, já que não tem nenhuma peça aqui das brancas que esteja protegendo, como se, por exemplo, a torre estivesse aqui. Então, dobrar aqui a torre junto com a dama seria um lance bastante forte para as negras. Seguindo então, dama E4, tentando trocar, as negras poderiam jogar dama H6, rei F1, saindo aqui do ataque da dama, dama H1 cheque, rei E2, dama 1, bispo toma G5, bispo D5. Aqui dama F4 seria um lance melhor. Aqui, se por exemplo dama B4, poderia seguir dama toma S5 cheque, bispo E3, torre A8, dobrando aqui junto com a dama e atacando o bispo. Dama A3, ajudando aqui a defender o bispo. Bispo C4 cheque, rei D2, bispo B5, dama C3. Aqui, se por exemplo F4, que seria um lance comum, seguiria aí dama E4, dama C3, torre D8 cheque, rei C1, torre D3 atacando a dama, o bispo também. E aí seguiria dama H8 cheque, ganhando aí um tempo, porém não é nada ameaçador para as negras, já que, se por exemplo rei C7 saindo do cheque, as brancas seguiriam aí com dama G7, e aí rei B8 para se defender depois, vindo aqui para
A7, e aí as brancas não conseguem mais dar cheque no rei. E aí, por exemplo, dama E5 cheque aí para tentar tirar um pouco da pressão aqui das negras, já que elas estão bastante fortes aqui. E aí dá esse cheque para tentar aí trocar as peças. E aí depois de dama E5, dama toma E5, F toma E5, torre toma E3. E aí, apesar desses dois peões aqui tá passado, esses peões aqui estão bastante fracos e as negras aqui tem o bispo aí de vantagem. Voltando então para a variante. Aqui dama C3 seria o melhor. Aí dama toma C3, rei toma C3, torre toma E3 cheque. E aqui a partida teria aí uma vantagem para as negras, porém aqui também esses dois peões aqui vão incomodar bastante aí as negras, mas as negras estão ganhando. Voltando então. Aqui se por exemplo dama B4. Aí não, essa daqui eu já analisei, né? Dama F4, dama B2 cheque. Aqui o melhor lance seria, não, o melhor lance seria rei F1. Porém aqui se por exemplo dama D2, que seria um erro grave, as negras já teriam mate após bispo C4, rei D1, torre H1, torre F1, torre toma F1, dama E1 defendendo e bispo E2, mate. Então, seguindo, melhor seria aí rei F1. E aqui após dama B1, rei E2, dama B5 cheque, rei E3, dama B3 cheque. E aqui as negras ficarem aqui dando esses cheques aqui, incomodando o rei, porém elas não têm um ataque muito satisfatório. Voltando então para a partida. Foi jogado bispo D5, E6, dama toma E6, rei G3, dama E7, torre H2. E agora as negras perderam aqui a força do ataque aqui nessa coluna de H. Dama F7, ameaçando aqui tomar em F3, F4 defendendo, e dama F4 cheque, dama F4, dama E7, torre H5, torre F8, ameaçando a dama. E aqui torre H7, se caso que a torre tomar a dama, a torre que também poderia responder tomando a dama das negras. Torre toma F4, torre toma E7. E aqui após torre E4 eles acordaram aí no empate. Uma possível continuação da partida seria, por exemplo, torre toma E4, bispo toma E4, rei F4, bispo D3, rei E5, rei D7, para evitar aqui que as brancas ganhem espaço aqui na coluna de F, para tentar aí promover o peão. Então as negras aqui estão defendendo. Rei F6, bispo E2, atacando peão, peão avança para G5, rei E8, para evitar também que as brancas aqui jogam aqui um rei F7, que aí esse peão aqui poderia se promover com extrema facilidade, né? Então seguiria rei G7, rei E7, G6, bispo D3,
Rei H6 para tentar avançar o peão, saindo aqui da frente dele. Aí rei F8, rei H7, o bispo aqui está cravando o peão, então esse peão aqui não vai conseguir avançar. Rei A8, rei G7, rei E7, e aqui a partida aí terminaria em empate, já que as brancas não conseguiriam aí promover seu peão. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da análise. Deixe seu gostei e se inscreva no canal. Até a próxima.